Capítulo 311 Decisão de Timo. Zhao Feng concordou sem hesitação. No país Grande Domo ele não tinha nenhum ponto de apoio e nenhum lugar para ficar nos 13 países. Agora, ele era como uma lentilha d'água sem raízes que boiava sem rumo. Desde o banquete da aliança, Zhao Feng atingiu o ponto baixo de sua vida. Depois de entrar no país Grande Domo, ele foi perseguido pelas grandes forças, pode-se dizer que foi o período mais miserável de sua vida. Enquanto a seita Sangue de Ferro o valorizava, o ajudando e até lhe dando benefícios. Mesmo que fosse uma força perversa, Zhao Feng não os rejeitaria. Depois de experimentar tantos altos e baixos, ele já não tinha uma ideia clara entre justos ou perversos. Além disso, ele ainda tinha um desejo profundo em seu coração que era voltar aos 13 países quando ele tiver força e poder suficiente. Zhao Feng, o motivo pelo qual eu te admiro é por conta de sua linhagem ocular. Mas depois que você escapou do casamento na cidade do Lago Inundante e lutou pelo tesouro da Água da Lua e ainda sequestrou a Imperatriz Qin enquanto se retirava completamente ileso, eu dei ao seu talento, potencial e coragem um ranking mais alto. Timo com seus cabelos cor de sangue tinha um sorriso profundo em seu rosto. O coração de Zhao Feng ficou ligeiramente movido, ele não pode deixar de pensar que todas as suas ações não conseguiram escapar dos olhos da seita Sangue de Ferro. Escapar do casamento e sequestrar a Imperatriz eram todos eventos chocantes. Mas o tesouro da Água da Lua que ocorreu em águas remotas e aconteceu não há muito tempo, a seita Sangue de Ferro conseguiu descobrir tão rapidamente, isso quer dizer que suas forças não deveriam ser subestimadas. Desta vez, convidamos você a entrar na seita Sangue de Ferro. Além disso, há uma outra grande fortuna, talvez você possa tentar. Timo fez uma pausa. Grande fortuna. Zhao Feng era extremamente sensível a essas palavras. Uma coisa é certa, o tesouro da Água da Lua era uma fortuna, mas aos olhos de Timo, não era considerada grande coisa. Dos 4 tesouros da Água da Lua, o único que poderia entrar em seus olhos era a gema de 3 flores de lótus, mas ele nem poderia usá-la. É o mais grandioso evento do continente Flor Azul, e cada um que participará é o gênio entre os gênios. Todos que participam são gênios de todo o continente, e cada um deles são considerados filhos do céu. Timo resumiu. Zhao Feng tinha ouvido falar sobre isso em registros antigos dos 13 países, mas ele não pensou que a verdadeira fonte estava aqui. Os 13 países estavam muito longe, então era normal eles estarem desinformados. A conferência do Santuário do Dragão Real é de nível continental e os olhos de todo o continente estarão reunidos lá. Para a maioria dos gênios, eles morreriam sem arrependimentos se puderem participar. No entanto, a maioria deles nem terá o direito de participar. Timo suspirou. Zhao Feng ficou sem palavras. Quantos gênios não há neste continente? De acordo com a Imperatriz Qin, o país da nuvem, que era a pátria de Zhao Feng, era uma vila desolada. Acima das vilas haviam as cidades, capitais e países. Uma simples vila havia produzido Zhao Feng, Qin Wureng, Beimoi, Kang Yui, Lintong e Zhao Yufei. Quantos gênios como eles teriam por todo o continente? E quantos seriam ainda mais fortes do que eles? Pensando até aqui, Zhao Feng não conseguiu conter sua excitação e seu sangue começou a ferver. Timo viu a mudança de atitude de Zhao Feng e sorriu, quando a benção trazida pelos gênios na conferência do Santuário do Dragão Real se juntarem, há uma chance de se conectar às heranças das áreas externas. Por exemplo, a herança legado do céu, herança das 7 espadas. Claro, essas grandes heranças raramente aparecem e a herança legado do céu só apareceu uma vez em 10.000 anos, o que é uma chance de 1%. Através dessa conferência, também há chances de se conectar com outras heranças de diferentes níveis.
Zhao Feng entendeu por que a conferência do Santuário do Dragão Real atrairia todo o continente, do qual, mesmo as 10 grandes forças, os países grandes e as principais seitas enviariam seus gênios. Se alguém pudesse participar desta conferência, isso significava que eles poderiam lutar com gênios de outros continentes. Haveria alguma chance de ver gênios dos 13 países ou do país forte Dragão de Ferro aparecerem na conferência do Santuário do Dragão Real? Zhao Feng de repente pensou. De acordo com a lógica, as chances não eram altas e o país Dragão de Ferro tinha uma chance maior, mas pensando nisso agora, os 13 países já poderiam ter sido incorporados ao país Dragão de Ferro. Zhao Feng não sabia que se o primeiro ancião tinha suas conexões, os especialistas de outros clãs também teriam. Vice-patriarca, você está planejando me deixar participar da conferência do Santuário do Dragão Real? Zhao Feng não conseguiu conter a emoção em seu coração. Para lutar com gênios de todo o continente e ter a chance de entrar nas heranças, valeu a pena esperar. Zhao Feng, você pensa muito de si mesmo. Sim, sua linhagem, potencial e coragem são perfeitas, mas com seu nível atual, será muito bom alcançar o top 1000. Se você não conseguir alcançar o top 100, você não tem muito valor para a seita Sangue de Ferro. O homem com cabelos cor de sangue revelou uma pitada de brincadeira. Zhao Feng ficou intrigado, ele não seria elegível para participar. Você costumava morar em uma vila distante e subestima os grandes gênios do continente. Nas 10 grandes facções, um pequeno número de discípulos do núcleo já atingiu o reino espiritual verdadeiro em sua idade e isso não é algo raro. Alguns dos monstros até chegaram ao rank místico verdadeiro e seus mestres são soberanos no reino núcleo da origem. As palavras de Tiemo atingiram Zhao Feng. Os gênios mais talentosos do continente definitivamente ultrapassaram os dos 13 países e talvez Zhao Yufei pudesse ser comparada a eles. Os recursos no país Grande Domo também excederam os dos 13 países e as 10 grandes forças eram até mesmo um nível mais alto do que os imperiais e a seita Sangue de Ferro. Essas 10 grandes forças até destruíram a seita demoníaca Lua de Escarlate. Além disso, um pequeno número desses gênios eram discípulos dos soberanos. Talento, recursos, mestre, competição. Seu nascimento e ambiente superaram Zhao Feng. Sob esta situação, a autoconfiança de Zhao Feng finalmente começou a se controlar. Embora você possa desafiar aqueles no rank místico verdadeiro enquanto está no meio passo do reino espiritual verdadeiro e até vencê-los, também há o mesmo na conferência do Santuário do Dragão Real. Por exemplo, o santo da Evuxie, de várias centenas de anos atrás, que derrotou aqueles no estágio tardio do rank místico verdadeiro, enquanto só estava nos estágios iniciais do rank humano verdadeiro, alcançando uma era de fama. O sorriso de Tiemo tornou-se maior. Na realidade, Zhao Feng poderia entrar na conferência do Santuário do Dragão Real com sua força atual, mas ele não obteria uma boa classificação. Ele estava propositalmente treinando Zhao Feng, aperfeiçoando sua mente, dando-lhe mais pressão. A conferência do Santuário do Dragão Real será realizado daqui meio ano e a seita Sangue de Ferro tem muitas pessoas para escolher. Se você conseguir alcançar o reino espiritual verdadeiro no próximo semestre, não deve haver muito problema para participar. Disse Tiemo. Compreendo. Em circunstâncias normais com o cultivo atual de Zhao Feng, a esperança de alcançar o reino espiritual verdadeiro dentro de meio ano não era alta. Mas não esqueçamos de seu alto nível de energia mental pela fonte espiritual verdadeiro do grande pirata da água da lua dentro dele. Tiemo podia sentir o atual nível de energia mental de Zhao Feng, mas ele não podia ver a fonte espiritual verdadeiro do grande pirata da água da lua, pois estava escondida por uma técnica secreta da herança legado do céu. Do ponto de vista de Tiemo, Zhao Feng só tem uma chance de 30 a 40% de alcançar o reino espiritual verdadeiro dentro de meio ano, mas Zhao Feng estava bastante confiante.
O sedã Lança Dourada Dragão de Sangue voou pelo ar e chegou a um vale depois de vários milhares de quilômetros. O sedã Lança Dourada tinha o poder de voar, seus 4 condutores eram apenas para apoio e cuidavam de coisas triviais para o vice-patriarca. Este vale foi protegido por uma grande matriz cuja escala era 10 vezes maior do que a do clã Lua Quebrada. Dentro do vale estava um grande palácio construído entre vales e cavernas. Esta era a sede da seita Sangue de Ferro. Embora não fosse tão grande quanto a capital Domo, sua defesa era extremamente forte. Saudações ao vice-patriarca. Os membros da seita Sangue de Ferro, dos cultivadores do reino ascensionado até os do reino espiritual verdadeiro, se curvaram em respeito quando o sedã Lança Dourada Dragão de Sangue desceu. Assim que Zhaofeng saiu do sedã juntamente com o homem de cabelos cor de sangue, atraiu a atenção de inúmeras pessoas. Quem é esse garoto que pode até se sentar no sedã Lança Dourada Dragão de Sangue ao lado do vice-patriarca? Os membros da seita Sangue de Ferro ficaram secretamente surpresos. Momentos depois que se leva para o chá ser feito, o homem de cabelo cor de sangue e Zhaofeng entraram em um grande salão. Tiemo realizou uma simples reunião da qual vários anciãos, um protetor e outros de nível superior participaram. Zhaofeng conhecia um deles, um ancião usando um manto velho, era o protetor da seita Sangue de Ferro, que havia lhe informado quando ele acabara de entrar na capital Domo. Este é o jovem que acabou de manter a Imperatriz Qin refém na capital Domo. O vice-patriarca deu uma breve introdução. Os de nível superior da seita Sangue de Ferro estavam, pelo menos, no rank místico verdadeiro e alguns estavam até mesmo no ápice deste rank. Um dos anciãos era uma mulher de cabelos brancos que era a anciã da regulação e seu cultivo atingiu o rank Lorde verdadeiro. Seu status estava apenas abaixo do vice-patriarca. Após esta introdução, Zhaofeng conheceu alguns dos níveis superiores. Claro, a seita Sangue de Ferro era amplamente distribuída, então nem todos dos níveis superiores estavam presentes, mas mesmo assim, isso foi suficiente para que Zhaofeng ficasse sem palavras. Mesmo que todos os 13 países e 2 países fortes unam forças, eles provavelmente não seriam páreo para a seita Sangue de Ferro. Zhaofeng pensou profundamente. Patriarca, você quer promovê-lo para um vice-líder de divisão. Este não é um assunto trivial. A maioria dos concorrentes para um vice-líder de divisão estão no rank místico verdadeiro ou no ápice do rank humano verdadeiro. Um júnior tão jovem como ele com cultivo insuficiente provavelmente terá dificuldade em controlar uma área inteira. A mulher de cabelos brancos na qual é a anciã da regulação questionou. De acordo com o que Zhaofeng sabia, Tiemo era o vice-patriarca da seita Sangue de Ferro. Na realidade, ele não era muito diferente do verdadeiro patriarca, pois ninguém sabia se o patriarca estava vivo ou morto. Havia mesmo rumores de que ele tinha caído no sono profundo. Em suma, a verdadeira existência do patriarca poderia ser ignorada. As outras pessoas concordaram. Um vice-líder de divisão era muito importante na seita Sangue de Ferro e eles poderiam proteger uma certa área. Na família real, seria comparável a um marquês. Essa é minha decisão final. A expressão do vice-patriarca nem sequer mudou e ele não fez nenhum sinal de explicação. Ele sentiu que ele tinha todo o poder e decisão.